E no episódio de hoje eu converso com a Joyce Berti. A Joyce é uma pessoa que eu tenho acompanhado já tem um tempo nas redes sociais, mas não só. Eu estou com o livro dela aqui, que é Se a Cidade Fosse Nossa, Racismos, Falocentrismos e Opressões nas Cidades, que é esse aqui. E bem-vinda, Joyce. Bem-vinda ao nosso Diálogos. Muito obrigada, prazer estar aqui conversando com vocês, com você, Mariana, somente sobre esse assunto que eu acho que é tão importante, se mostra cada vez mais importante, né? Isso. Assim, o que te fez pensar em transformar esse tema num livro, né? Assim, por que um livro? Por que desenvolver? Eu vi que você já tem um tempo, né, que está desenvolvendo, acho que desde 2021, que está na escrita, né, desse trabalho. O que despertou? Teve algo assim mais específico? Como foi esse interesse em transformar em livro, né, numa produção escrita? Eu sou uma pesquisadora independente, né? Eu me denomino assim porque eu não estou atrelada aos espaços acadêmicos, não estou na universidade, mas eu nunca saí de fato da universidade, então eu estou sempre lendo, estudando, pesquisando, inclusive materiais acadêmicos também. Eu me formei em arquitetura e urbanismo, sempre gostei desse assunto sobre cidades, sempre gostei dessa temática. Aí quando eu fui para a faculdade, saí, fui trabalhar, e na minha experiência de trabalho mesmo, estava muito conectada com essa área do urbanismo, que é uma área que ninguém fala muito, que está no âmbito da arquitetura, né? E Aham. as minhas percepções sobre cidade foram aumentando, os meus questionamentos sobre questões que eu vivia e falava de em outras instâncias, como a questão das estruturas de opressão, de dominação que nos compõem como sociedade. Eu fui trazendo esses diálogos para dentro das minhas pesquisas sobre arquitetura, sobre urbanismo, principalmente. E aí vem o direito à cidade sendo resgatado nessa esteira, né? E eu me encontro diretamente dentro dessa. Quer dizer, não é que eu fui pesquisar direito à cidade, eu me vi dentro das pesquisas, dentro desse assunto, né? Tipo, aí Hum. você. Ah, tem um nome específico, tem um segmento específico estudando isso que eu estou estudando, né? E aí eu fui me Uhum. aprofundando. Foi um trabalho de repescar todo, Uhum. anotações em caderninho que eu vou fazendo e tal, e construir uma reflexão Ah. sobre direito à cidade a partir desse olhar de gênero, de raça e de outros grupos que estão próximos dessas condições sociais. Uhum. Não, é bem interessante poder acompanhar todo esse processo no livro, né? O mapeamento que você faz de conceitos, inclusive, né? E eu acho que tem um capítulo, né, que você fala justamente em questionar conceitos que já estão naturalizados de alguma forma, né, na sociedade. Mas é o que se trata mesmo dessa polarização política, do que são privilégios, né? Quando a gente fala disso. E antes de entrar nesse tópico, rapidinho, tem logo no início do livro, você fala você traz uma outra questão que eu acho fundamental, que é questionar o que significa o progresso de uma cidade. O que significa o progresso? A gente tem que questionar essa noção de progresso, porque a gente vive com uma noção que foi passada para a gente, né? Disseram para a gente que o progresso é isso e tem certos elementos. Só que a gente está Uhum. caminhando, né, ao longo da nossa história e está percebendo que esse progresso ele traz muito mais bloqueios, dificuldades, desconexões, distorções. Então, que tipo de progresso é esse, né? Então, assim, Uhum. dando como exemplo, a questão da mulher, né? Isso. Ah, a mulher hoje em dia trabalha fora, faz uma série de coisas, mas aí você vê numa outra ponta que tem uma sobrecarga, né? Quer dizer, a impressão que dava é que antigamente as mulheres não trabalhavam, ficavam só Uhum. em casa, era essa a ideia que tinha. Só que essa Uhum. ideia continua, ela não foi desmobilizada. E aí as mulheres trabalham dentro de casa, uma carga exaustiva, que agora que a gente se dá conta, Exato. e o progresso foi sair de casa para trabalhar mais, Hum. né? Então, tem que questionar todas as áreas que falam, toda vez que chega para a gente essa palavra progresso, a Isso. gente tem que tentar entender o que significa esse progresso. Realmente é algo que te leva adiante ou é algo Hum. que te traz novos problemas em outras roupagens? E nas cidades isso também aconteceu, né? Porque a gente tem um Isso. início de urbanização que vai sendo feito a partir de uma ideia de progresso. E Isso. essa ideia de progresso está atrelada ao uso do carro. Só Uhum. que não era exatamente um progresso, era um outro nicho de exploração, outro nicho de desconexão com o meio, as Hum. distâncias pareciam que iam diminuir, mas na verdade elas aumentaram e você abre um caminho para o cerceamento do ir e vir das pessoas. O progresso é algo que leva a gente para frente em todos os sentidos.
e não que Uhum. nos traz problemas outros que vão Uhum. intensificando aqueles que já existem. É bem importante essa noção que você traz, esse questionamento, né? Porque tem uma ideia de evolução também das cidades, né? E quando a gente vai ver, mas espera aí, o que é de fato uma cidade evoluir, se tornar melhor? São mais prédios? É verticalizar a cidade, por exemplo, né? Que é um ponto muito atual, né? Pensando aí na questão de São Paulo, né? Do plano diretor. Além disso, Joyce, assim, acho que tem as questões dos conceitos, né? Por exemplo, você fala de gentrificação, né? Que é uma coisa também que está sendo discutida muito e que precisa de fato ter um entendimento melhor e esmiuçar mais esses conceitos, né, de fato o que que é, envolve capitalismo, envolve outras coisas, né, também, que eu acho que São Paulo também está passando por isso, tem outras cidades também no Brasil. Tem uma coisa também que você fala da estrutura social, né, do quanto que essa noção de estrutura social é importante e que ela produz saberes também. Você acha importante, né, talvez falar dessa questão da estrutura social, né, e como ela se apresenta nas cidades, né, de alguma forma, trazendo segregação, trazendo, né, essa coisa que passa pela questão racial, principalmente, né, que é um ponto forte do livro. Então, essa coisa de estrutura social, ela está no âmbito das ciências sociais, né? Então, as Ah, ciências sociais têm todo um arcabouço de estudo para definir como que a nossa sociedade foi formada. E eu brinco um pouco com isso porque eu parto do lugar da pessoa que está mais conectada com a noção de estrutura que vem da construção civil, que no ah, final das contas ela se assemelha em algum ponto com isso que os sociólogos vão destrinchando e definindo de diversas formas, não é uma discussão fechada, é uma discussão aberta, tem hum, várias definições, mas eu gosto dessa definição que a construção civil nos traz, porque eu acho que ela acho que fica mais fácil a gente conseguir compreender, porque uhum, tudo parte de uma construção, todas as aham, coisas, relações, tudo que a gente vivencia está sendo construído ali no dia a dia. Então, a relação mãe e filhos, uhum, marido e esposa, pais e filhos, as relações familiares, tudo é como se tivesse mesmo, de fato, tijolinho por tijolinho sendo isso. colocado, sendo plantadinho ali do começo. E na construção civil, né, nas Hum, engenharias, enfim, você vai construir a partir de um alicerce. Você tem hum, um alicerce, que é o seu ponto de partida, e aquilo vai sustentar todo o restante que vier depois. Então, eu gosto uhum, de brincar para dizer que, quando a gente está falando das opressões estruturais, a gente está falando de um conjunto de ideias, de direcionamentos que deram base para a sociedade ser o que é hoje. Ah, eu estou falando de racismo. Racismo é xingar uma pessoa preta de macaca, ou machismo é dizer que as mulheres são sexo frágil. Não é só isso, é algo muito mais profundo, que uhum, está a visão que a gente tem das coisas, que vai atravessar a nossa formação como indivíduo, que vai alterar nosso estado mental, e a gente não vai nem perceber. Então, a uhum, sociedade uhum, ela está construída dessa forma, tal qual um edifício, tal uhum, qual uma casa, com alicerces, uhum, pilares e uhum. vigas. Aí você chega num certo ponto que não dá para você derrubar tudo e construir novamente, mas É. dá para você rever o que já está construído e vir ali propondo soluções para que isso melhore. Mas isso vai Uhum. ser feito a partir da reflexão sobre como isso foi construído. E eu acho que isso também é fundamental quando você cita, quando você trabalha isso no livro, né? De que existe, na verdade, um plano ali. As cidades, será que elas não foram planejadas nesse sentido, né? Que tem como efeito segregar? Não é um fenômeno espontâneo que foi se dando a partir das Natural. ocorrências naturais e casuais. Quando a gente pensa no começo da urbanização das grandes cidades, Ah, está intimamente conectado com uma ideia eugenista, que está intimamente conectado com o pós-abolição, com a presença de um contingente de pessoas que antes serviu para ser mão de obra e que uhum. agora é uma prova histórica dos erros do passado. Nós precisamos desprezar essas pessoas, mas não dá para jogar todo mundo no navio negreiro e mandar de Né? volta. Então, as coisas elas vão sendo planejadas para se esconder, para se limpar o ambiente, para tirar aquilo que é indesejado da frente. Daí vem a questão da gentrificação, que é praticada até hoje. Ela Legal. começa com a higienização como prática eugenista e vai seguindo ao longo da história e vira gentrificação. Só que Isso. aí não é mais só pessoas negras, pessoas indígenas, agora tem mulheres, tem LGBTs, tem pessoas brancas pobres, todo Uhum. mundo do mesmo balaio sofrendo com esse fenômeno de expulsão, né? Que aí eu já Uhum. vou mais para a conta da definição da Saskia Sassen, que é de que Uhum. é expulsão, porque agora a gente trabalha com uma gentrificação no sentido global.
Aham. quando a gente vê processos de imigração aqui no Brasil Tá. e em lugares do mundo, começa nessa ideia eugenista, que vai ter como prática o higienismo, e aí a coisa vai se evoluindo, né? E ainda nesse capítulo, você fala dos privilégios. Situar essas discussões no âmbito social, Aham. né? Porque não fica difícil para o entendimento. Porque você pode pegar uma pessoa, por exemplo, a vida, né? Eu acho que a psicanálise ensina muito isso para a gente. A vida de todo mundo, todo ser humano, parte de um lugar de angústia. Nós temos uma série de questões humanas que nos atravessam, então nós Isso. temos confortos, insatisfações, uma série de coisas. Então você pode pegar uma pessoa branca, que é rica, tem um poder aquisitivo, tem uma certa liberdade individual, e de repente essa pessoa está sofrendo com câncer, Uhum. ou perdido num acidente, ficou órfão muito cedo. Essa pessoa, quando você fala que ela é privilegiada, ela pode pensar, tá, mas como assim privilegiada? Sim. Olha todos os desastres que existem na minha vida que eu não pude evitar, então dinheiro não traz felicidade, uma série de coisas. Mas falando no privilégio no âmbito social, a gente está falando que, mesmo você sendo um ser humano atravessado por todas as angústias inerentes a essa condição de humano, você tem uma folga social, você tem um conforto social que vai te ajudar, inclusive, a lidar um pouquinho melhor com essas questões, né? Então, pessoa branca, uma mulher branca de classe média ou classe média alta, que mora num bairro abastado, com toda a infraestrutura, ela fica com uma depressão e vai estar sofrendo os efeitos disso. Agora, a maneira como ela vai lidar com isso é muito diferente, ou o aparato que ela vai ter para tentar resolver isso é muito diferente daquele que uma mulher negra tem na periferia, né, com filhos, com todos os problemas que circundam ela, morando numa favela, que é um lugar de precariedade, de abusos da sociedade, de abandono e uma série de outras coisas. Então, quando a gente fala Uhum. desses privilégios, não é um privilégio exatamente do indivíduo, é um Hum. privilégio dessa estrutura social que permite com que alguns tenham um tratamento no Albert Einstein e outros tenham que recorrer e agradecer muito por existir o SUS, porque se não fosse Sim. aquilo, estava perdido. E aí tem um capítulo, né, que você fala, "E se a cidade fosse negra", né, que de alguma forma a gente já está falando disso, né, dessa segregação, de como que isso vai aparecendo, você traz a questão do urbanismo eugênico, acho que é assim que se fala, e o urbanismo daltônico, que eles se Dalton. entrelaçam, não é isso? Eles se entrelaçam de alguma forma, nessa construção da cidade também, dos espaços. O urbanismo daltônico é uma expressão que eu peguei emprestado, tomei como referência a socióloga Michelle Vale, que é norte-americana, e que vem trazendo esse questionamento, né, de que eu não olho cor, a cidade não tem cor. A dificuldade de se entender os entremeios por onde as opressões se manifestam, né, e Uhum. de como aquilo de fato é a caracterização das opressões. Então, quando a gente fala no urbanismo daltônico, a gente está falando desses urbanistas que se negam a ver que as desigualdades sociais são provocadas principalmente pelo fator raça, pelo fator Uhum. gênero, pelo fator classe social. É uma discussão, assim, todos os livros sobre urbanismo que a Ah. gente vai lendo traz esse debate, né? A cidade é fragmentada, é Uhum. segregacionista, porque as desigualdades sociais existem, mas nunca se fala quais são essas desigualdades. E é preciso nomear, né? O mais importante é a gente compreender, Uhum. embora a gente um período cronológico curto do Uhum. eugenismo como política e como pensamento científico, ele foi reverberando. Você não solta uma coisa hoje aqui e aí amanhã você fala assim, acabou e aquilo acabou de fato. Na Aham. sociedade funciona assim, as coisas vão reverberando, reverberando. Se você não caça os efeitos daquilo para realmente romper, você vai se seguindo infinitamente, né? Passa aí por essa noção de eugenismo que você também até, de uma forma muito interessante, articula com como se fosse tivesse recalcado ali na sociedade, mas que ele se apresenta nas fissuras, se apresenta ali de alguma forma, tá ali, né, e cabe a gente poder enxergar isso e revelar de alguma forma, né, para poder fazer algo com isso, né, e mudar. E eu achei uma parte no livro que você fala muito corajosa, assim, de falar autores, arquitetos que são, assim, famosos e que todo mundo cita, né, e que não, espera aí, mas como que qual é a visão desse arquiteto? Como é que ele trabalhava, né? Por exemplo,
se é da Europa, né? Acho que você cita o Le Corbusier, não sei se estou falando certo. Mas Sim. de ter uma coragem, né, de falar, peraí, vamos questionar, vamos, quem é, né, como que ele pensava, de ter uma figura mítica ali na arquitetura. Eu acho importante, sim, questionar as figuras do passado, Hum. entendendo o momento em que essas figuras estavam vivendo e fazendo coisas, respeitando o trabalho deles, mas situando, sim, uma lógica que ainda é atuante na sociedade, né? Então, Uhum. não rompeu com as estruturas do racismo, ele potencializou de alguma forma e o pensamento dele estava totalmente conectado com essas ideias eugenistas. E aí a gente tem um correspondente dele aqui no Brasil, que é o Lúcio Costa, Nossa, que não manifesta sabia. isso, né? Eu abro esse capítulo com uma citação dele, que é uma citação que vem carregada de um ódio racial, de um desprezo mesmo, né, pelo seu povo, pela formação do seu povo. Bacana que hoje em dia, quando a gente vai ver alguns materiais do passado, novela, por exemplo, eles colocam lá um aviso dizendo que as falas e situações que estavam ali eram manifestações do que se pensava na época. Mas nós, como continuidade da história, a gente precisa, sim, problematizar e entender que, partindo deles, que continuam sendo grandes referências, a gente tem que consertar os erros que estavam presentes ali, Ótimo. né? Questionar e consertar, porque eles estão no nosso inconsciente coletivo. Abordar de uma forma respeitosa, porque também são referências Isso, minhas, isso. né? Referência, admiração, inclusive por isso que eu fui descobrir essas coisas, porque você vai se aprofundando naqueles caras, naquelas pessoas que estavam ali naquele momento, e aí você fala, poxa, você toma um susto, né? É. E aí não tinha como ser diferente, o mundo era daquele jeito, né? Aham. E é uma outra lição para a gente. Nós estamos no momento da história onde a gente pode fazer a diferença, Isso, né? E isso. a diferença pensando do lugar que eles partiram, que não era legal, que já não tem mais sentido nenhum. E aí, eu acho que é o ponto, né, momento que você fala que você sente uma certa lacuna crítica aí, enfim, de autores, de arquitetos que são consagrados, mas, de fato, não se trata em derrubar ou desqualificar, mas, pelo que eu vou entendendo, de fato, construir aí uma posição crítica a partir, né, da época, né, onde esses autores e arquitetos trabalhavam para hoje, né? Isso faz sentido, não faz sentido? Porque há uma omissão também, né? Eu não estou Isso, descobrindo, isso. não estou inventando a roda, eu estou Aham. sistematizando que já estavam aí e trazendo para um número maior de pessoas poderem ter acesso. Aham. Agora, por que tivemos acesso a isso anteriormente? Nas universidades de arquitetura, de urbanismo, não tem esse tipo de problematização, Hum. nunca se falou sobre a questão da mulher, sobre a questão indígena, LGBT, e todos esses assuntos estão sendo levantados agora. As pessoas viam que, opa, e deixa aquilo lá escondidinho. Não, tem que trazer para discutir. Eu sou anti-tabus, eu acho que nada pode Ah. ser tabu, tudo tem que ser discutido, ainda que seja doloroso, que seja estressante, que gere um desgaste, mas Uhum. é assim que evolui, né? Isso sim é uma noção de progresso válida. Uhum, isso, né? Aí é interessante porque a gente está incluindo ali uma diversidade que não existia essa possibilidade, né? Assim, de grupos diferentes, de mentalidades diferentes, de jeito de entender a vida de forma diferente, né? Você acaba numa só autores que trabalham, né? Quando você fala, são autores consagrados, e quando você vai ver, são brancos, europeus, e né, tem todo um padrão ali e que olham a vida e a cidade de uma forma muito específica, né? Um tema que está muito atual também, a gente vê outras autoras trabalhando também de uma forma interessante, mas você fala, né? E se a cidade fosse das mulheres? Né? E o capítulo é fundamental porque ele começa com uma série de perguntas, né, que você coloca sobre circulação, sobre como a experiência da mulher na cidade, né? É muito interessante poder ver esse percurso que você vai fazendo, principalmente que até uma ideia de construção do conceito de gênero, né, que você traz, que é assim muito interessante poder fazer esse resgate, né, assim, do que é essa violência de gênero, inclusive. As cidades são para quem? Elas estão sendo feitas por quem e para quem? A gente fala da partir da nossa experiência pessoal, né? Sim. A teoria do ponto de vista, que também eu cito em algum momento, que eu conheci com a Patrícia Hill Collins, mas ela também parte de uma socióloga que era feminista branca e outras autoras e tal, que gera o debate sobre a questão do local de fala, do locus
de verbalização, a gente fala de experiência. Então, eu não poderia falar, por exemplo, dos indígenas, que eu Isso. nunca fui indígena, então eu vou falar da negritude, mas tem uma conexão aí. E como Aham. mulher, a gente também tem essa conexão com toda a questão de gênero, que Uhum. através do debate LGBT, né? Isso. Então, eu fui falando a partir desse lugar. E eu penso que as redes sociais, elas trouxeram muitas coisas boas Ah, para os movimentos de emancipação, para a gente discutir sobre as opressões. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre alertei, a rede social não é um lugar de debate. Ela ah. é um lugar de você convidar para que as pessoas se desloquem para um debate. Porque você não tem Hum, favorece esses debates, o aprofundamento que eles precisam, que eles merecem. Então, tudo é hum, discutido pela verdade. Né? Vamos falar de racismo a partir de casos que são hediondos, vamos falar de machismo a partir do feminicídio. E não é. hum, Quando a gente vai para esse lado, a gente está tratando só do que está no radical, assim, no ponto hum, máximo do problema. Mas e aquilo que dá chão, sustentação para o problema? Tem que ir também lidando com isso. Mas é importante que nós, mulheres, a gente se apodere do conceito e trabalhe em cima dele insistentemente para que toda a sociedade consiga entender perfeitamente e intuitivamente o que a gente está querendo dizer. Porque isso. ainda se faz muita confusão, né? E essa confusão nem sempre é por falta de informação, muitas vezes é mais por vontade de desviar mesmo os Hum, debates, porque a gente está lidando com algo que mexe nos privilégios, e ninguém quer perder o seu privilégio, né? exato. Então é importante situar, olha, a gente está falando que as opressões são estruturais por isso, isso e isso, gênero é uma construção, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, a Mulher. Simone de Beauvoir falou Tô- isso, e eu Isso. vejo assim, as pessoas citando essa frase no sentido oposto ao que ela queria dar, né? Porque se fala no sentido essencialista, assim, como se ela estivesse dizendo que ser mulher é desabrochar para uma realidade. E não é, ela está dizendo o seguinte: antes da gente nascer, tudo que a gente faz já está definido, né? Você vai montar o quartinho rosa, você vai comprar bola para o menino, vai comprar camiseta de time, então tem toda um conjunto de códigos que já estão sendo inseridos na nossa vida sem a gente nem ter colocado o nariz para fora do útero da nossa mãe, Exato. né? E Exato. nessa esteira, uma série de violências vão sendo traçadas e são naturalizadas. Então, é Hum, importante entender que, quando a gente fala de gênero, a gente está falando da conversão das nossas diferenças biológicas para fins políticos. uhum. Não assim, a mulher é um ser, não, esse É. essencialismo tem que morrer definitivamente, né? Não existe Só alma, dificulta, né, o debate. só dificulta, né? E aí, na outra ponta, a gente acaba oprimindo sem perceber Aham. toda uma gama de pessoas que estão dentro do LGBT, né? A Isso. mulher trans, por exemplo, Isso. a persona trans, ela vem aí para dar para a gente essa possibilidade de subverter essa obrigatoriedade em corresponder a um conjunto de códigos que nem foi a gente que pensou, Isso. né? Isso. Eu vejo a trans, seja homem ou mulher trans, eles estão questionando isso. O que é ser homem e o que é ser mulher? São Uhum, uhum, uhum. códigos a gente pode, né? E Exato. articulando. A Simone Beauvoir traz, acho que esse tornar-se, né, é muito mais complexo do que uma biologia, do que o corpo, como o corpo se apresenta, né? E esse é o debate mais importante ainda da questão de gênero. E é o debate que está lá atrás, está abandonado. Esse tensionamento entre a visão biológica do ser humano e a visão de gênero é um Sim. combate, é um conflito que não se É. esgotou, e é no meio desse conflito que a gente vai entender o quanto é libertador viver numa sociedade onde as pessoas trans existem. E um trecho que você dá um exemplo, um prédio que eu gosto muito também, que é o MASP, né, em São Paulo, que algumas pessoas definem ele como colo de mãe, né? Acho que foi uma coisa assim que você disse no livro, né? Que tem um acolhimento. Isso. Das diferenças, tem aquela coisa do acolhimento que talvez a gente não consiga sentir tanto na cidade. Seria isso? A gente é atravessado por tanta coisa, né? E tanta coisa passa despercebida, assim. Eu acho que esse para mim é o maior aprendizado da psicanálise, é Hum, me abrir para isso. Desde que a gente, né, tá na barriga, tá no útero e já está sendo atravessado por uma série de coisas que vão impactar na nossa isso, mente, isso, né? isso. E muitas dessas coisas que vão nos atravessar, elas ficam ali no quartinho de bagunças que é o inconsciente.
Uhum. né? Mas ali no inconsciente não quer dizer que não vai se manifestar, Aham. né? Isso, Então, isso. uma pessoa que tem uma tendência a se sentir desprotegido, por exemplo, a cidade está potencializando esse sentimento Uhum. de não pertencimento. Eu lembro que quando eu assisti aquele filme Her, aquele filme é muito marcante porque ele tá e outro filme também que eu cito no livro, que é o Medianeiras, e eu acho que ele mostra muito isso, né, do nosso sentimento de desamparo, de solidão. Podia citar outros filmes que trazem essa experiência de você estar cercado de pessoas, mas ao Uhum. mesmo tempo aquela sensação de angústia, de não ser ninguém, de ser só mais um no meio da multidão, de falta de acolhimento. Uhum. Pessoas em si não vão provocar isso na gente, mas a cidade dá essa percepção. E a gente não sabe muitas vezes nomear, né? A Isso, gente isso. não é agradável, a gente chega em casa estressado por uma Uhum. série de elementos que a cidade está colocando na nossa vida, a gente não sabe, não consegue entender. Eu acho que o MASP começou a me dar esse insight, porque aquele vão livre não é por acaso que as pessoas se deslocam ali como ponto de partida para um monte de coisa, Exato. né? Laico, ali é democrático, ali é de todas as vertentes sociais. Tem uma Exato. manifestação evangélica, eles vão começar dali. Tem uma manifestação esquerdista, direitista, conservadora, é pró isso, pró aquilo. Todo mundo marca o ponto de encontro ali. E não é só porque ele é um símbolo da cidade, é porque ele também tem um ambiente que faz com que a gente se sinta uma espécie de oásis em meio àquela paulista que é opressora em diversos níveis, pelos carros, pelo barulho, pelos letreiros, por todas as informações que tem ali. Acho que teve até um momento de pensar as estátuas na cidade, né? Assim, essas estátuas estão fazendo referência a quem? Quem são essas pessoas? Será que derruba, não derruba, né? Entrou uma questão aí, né, sobre essa homenagem, né, a algumas figuras da história. Porque essa coisa também de desmantelar tudo, Aham. isso é muito característica de uma masculinidade que a gente está problematizando. Resolvem tudo na violência, na quebra, na ruptura brusca, no arranque, no arrebento. Né? O perfil da masculinidade é esse. Então, acho que também vale a gente questionar como é que a gente lida com não nos, aquilo que nós não gostamos, aquilo que nos causa algum tipo de desconforto. Você tem uma Uhum. masculinidade que, quando está irritada, perturbada, insatisfeita, responde soltando a sua agressividade, Isso, convertendo em violência, porque tudo pode ser revertido em outra coisa, né? Eu isso. estamos num tempo onde a gente consegue ver, eu vejo muitos discursos que inicialmente eram libertários e que hoje em dia estão servindo para outra coisa. Eu acho que o discurso religioso, por exemplo, Ah, que deve né, grosso modo, é um discurso de conexão com Deus, com o divino, com aquilo que nos alimenta e tal. De repente, esses discursos religiosos eles foram convertidos em separatismo, em sim. acusação, né, em superioridade, algo que favorece as hierarquias entre nós. Né? Sim. Eu sou melhor que você porque eu sou evangélica, você, Uhum. eu porque você é de outra religião e tal. Então, as coisas elas têm uma certa flexibilidade. Eu acho que é por esse caminho que a gente trabalha com Uhum. esses símbolos que já estão colocados na cidade e fazem parte de um momento que, se a gente desprezar, corre-se Ah, o risco de lá na frente ele voltar, porque você perde a referência, né? Então, olha, isso aqui isso. constitui um erro do passado. Nós Uhum. vamos manter isso daqui e trabalhar isso daqui de modo que ele mostre para as pessoas que estão circulando, que estão tendo contato, que isso representa um erro. E, Joyce, assim, já que você traz aí para a gente ir finalizando, né? Já que você traz essa questão do falocentrismo, né, no espaço da cidade, e tem uma leitura atravessada pela psicanálise para pensar isso, né? E aí você traz a filosofia, né, com o Derrida, que questiona, né, essa questão do falocentrismo, questiona inclusive a psicanálise, né? Assim, foi difícil essa articulação para pensar, né, essa questão do falo, que é um conceito que está na psicanálise, mas que é polêmico, inclusive na psicanálise, pensar a questão do falo, né? Do que é que o Freud está dizendo lá, que é inveja do pênis, como que é isso, pensar isso hoje, né? Bom, primeiro que a minha história com a psicanálise, ela vem a partir do meu contato com a Virginia Bicudo. Né? Eu Tá. conheço a Bicudo da crítica racial, do debate racial, que também já vem carregado de uma reflexão que passa muito por esse lugar de compreender a psique, que a Virginia Bicudo ela se formou em sociologia e aí ela escreveu uma dissertação de mestrado
para a FES, em 1946. Sou ruim de data, mas é por aí mais ou menos. E aí essa dissertação virou um livro chamado Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos na São Paulo da década de 20, que já são atravessadas pela questão do colorismo, da pigmentocracia e dos efeitos psíquicos que o racismo provoca no indivíduo preto, no indivíduo negro, né? Então, ela aborda, por exemplo, o auto-ódio, uma série de outras coisas que ela vivenciava também no momento dela. Ela era uma mulher negra, de pele clara, mestiça, filha de um homem negro, uma italiana e tal. Me apaixonei pela Virginia Bicudo depois que eu fui ver que ela era uma psicanalista. Eu nunca tinha ouvido falar dela como psicanalista, né? E aí eu fui buscar mais, eu vou estudando e tal. E a Virginia Bicudo fala que ela se tornou psicanalista para conseguir dar conta das angústias que ela carregava, que eram atravessadas por essas questões sociológicas dentro da figura da mulher negra e tudo mais, né? Uhum. E aí o universo se abriu e eu já tinha um gosto pela psicanálise, mas essa coisa do Freud, homem branco, né, europeu, de outras eras e tal, achava tudo muito complicado. Mas aí eu sempre admirei também a figura do Freud. Eu resolvi me aprofundar nisso. Então, já tenho aí uns 3, 4 anos mergulhando nesses estudos. E eu ouvi feministas falando sobre essa questão da relação do homem com o falo, com o pênis, e eu vi muitos debates, muita coisa, e todos eles eram esvaziados porque se leva para um lado do ridículo, né? De que, então quer dizer que agora as mulheres estão tão aficionadas no pênis que ficam vendo ele ereto o tempo inteiro e não sei o que lá e tal. Não, a gente tem que aprofundar esse debate, trazer inclusive as opiniões contrárias, né? Porque era um erro do Freud, mas era um erro que estava num caminho de busca. Quando o Freud ele vem mantela a ideia de histeria atrelada à existência do útero, isso é muito libertário. Assim como na carta onde uma mãe recorre a ele e fala que quer curar o filho, que é um pederasta, e ele vai lá né, quem tem que ser curado é quem acha que isso é um problema. Então, ele teve seus altos e baixos, e eu tenho o maior respeito pela figura dele. Né? E aí vem o Lacan. Então, eu quis me aprofundar nessa ideia, compreender os psicanalistas de referência, não só Freud e Lacan, como também Karen Horney, as feministas que vieram também refazendo essa crítica e tal, para poder compreender. Então, eu penso que a discussão sobre o falo ela vai continuar aberta e vai continuar sendo polêmica, mas ela nos explica muita coisa. Inclusive, eu estive na Bahia fazendo o lançamento do livro e me fizeram essa pergunta, e aí eu lembrei de um vídeo que circulou na época das eleições, de um senhor andando com uma arma, não sei o nome daquela arma, porque eu não entendo nada de arma, uma arma com um cano super longo, e que ele ficava lambendo aquilo, né? E ele demonstrava um prazer em lamber aquilo e se reafirmar como poderoso, né? E tem coisa mais falocêntrica do que arma? Não é só, o falo não está só na ereção, ele também está em outros símbolos. Um deles são as armas, os mísseis. Eu queria trazer essa reflexão de que a gente precisa entender que temos conteúdos internos que nós não temos acesso, nós não sabemos, e aí constitui a grande importância de Freud para o século passado, de situar os estudos sobre o inconsciente e sobre como o inconsciente nos guia muito mais do que a gente imagina. Acho que a gente pode fechar com esse ponto, né, da psicanálise, e essa reflexão que você traz, que eu acho que é fundamental, que nos trata de demonizar figuras como Freud, por exemplo, mas de poder entender que tem altos e baixos, né, na teoria, que a gente não precisa concordar com tudo, mas também poder identificar, né, localizar questões aí que inclusive para as mulheres foram importantes, né? Exatamente, porque a gente está num momento que as pessoas querem inclusive isso também é um conteúdo psicanalítico a ser estudado, né? Isso. Aquilo que me incomoda, eu jogo fora, ou eu trabalho ele entender por que me incomoda, qual é o incômodo. Eu acho que as teorias elas não podem se esgotar. A gente parte, eu uso muito essa frase, que referência é de onde a gente parte, não é de onde a gente estaciona. Então, eu vou partir de Santos, eu vou partir de Lélia Gonzalez, das pessoas que fizeram, que me impactaram, que me trouxeram reflexões, eu vou partir deles, mas não vou ficar parada até onde eles conseguiram ir.
né? Então, se Freud foi até a inveja do pênis e se deu satisfeito ali, a Karen Horney foi um pouco mais adiante, o Derrida foi um pouco mais adiante, porque a teoria ela vai sendo construída também à medida que a gente vai vivendo e experimentando na prática a eficiência ou não eficiência delas. Então, a gente não pode cair nessa armadilha das redes, esse momento imediatista que a gente vive, que é, eu não concordo, eu jogo fora. Isso aqui não. Tem certos absurdos que tem sim que ser descartados. Mas tem muita coisa que a gente pode discutir, destrinchar, rever, refazer e tocar para frente evoluindo, né? Acho que essa é a riqueza, né, Joyce? Assim, que se a gente está pensando na cidade e está atravessado aí por essa questão da psicanálise, de entender esse lugar da cidade até como contradição, né? De ter espaço para contradição, de ter espaço para isso das falhas, né? Não existe cidade perfeita, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de lutar, né, por uma cidade que acolha aí toda essa questão que a gente vai trazendo, né, dos espaços aí para o diferente. Joyce, eu queria te agradecer de novo, foi assim um papo que para mim é sempre bom poder dialogar e sair um pouquinho da rede social e vir para cá e ter esse espaço e te ouvir e a gente trocar, né, e depois a gente poder escutar também, publicar isso e ter esse retorno, né, de quem vai escutar, assistir. Então, obrigada por ter topado de novo, foi maravilhoso poder dialogar. Foi um prazer, adorei ter entrado em contato, porque eu estou aí nesse caminho, né? Eu sempre falo que eu sou uma psicanalista em formação, e eu já tenho esse direcionamento de pensar nos espaços, na neuroarquitetura, em como essas coisas se entrelaçam, né? Eu acho que tudo que a gente tem para contribuir à real evolução, nosso real progresso, é importante, e eu sou, assim, aposto muito na psicanálise como caminho de evolução a partir de uma compreensão mais aprofundada do que somos, né? Então, quando eu falei, essa moça é psicanalista, tem que conversar com ela, deve ser muito legal e tal, fiquei super lisonjeada e muito feliz, inclusive, né? Porque Virginia Bicudo tinha como bandeira popularizar a psicanálise para que todas as pessoas tivessem acesso. Freud também teve essa intenção e muitos outros, e eu mostrar como a psicanálise se articula com outros saberes, contribuindo mutuamente. Bom, é isso. Então a gente fecha com esse pensamento, essa ideia da Joyce. Joyce, obrigada de novo. Eu espero que a gente continue dialogando, que, enfim, é um tema que eu vou continuar também pesquisando. E também, enfim, vamos continuar nosso diálogo, ele não se encerra aqui. Até uma próxima. Muito obrigada. Até.